O homem cuja versão do narcisismo digital do Instagram é uma foto de perfil do WhatsApp de 2017 está sentado em uma mesa à luz de velas em Campos do Jordão, dando morangos na boca de uma mulher que definitivamente não sou eu. A legenda diz: às vezes, o universo te envia exatamente o que sua alma precisa. Grata por esta linda troca de energia. Bem-vindos à minha manhã de quarta-feira em março. Pessoal, eu sou Sofia Walsh. E até cerca de 72 horas atrás, eu achava que meu maior problema era decidir se meu blog de estilo de vida precisava de mais receitas à base de plantas ou de dicas de organização para manter meus 50.000 seguidores engajados. Acontece que eu deveria estar organizando meu casamento. Mas essa foi a conclusão devastadora. Deixe-me pintar o quadro completo do desastre doméstico antes da bomba explodir. Deixe-me levá-los de volta à noite de domingo. Apenas 3 dias atrás. Quando meu mundo ainda estava inteiro. Ainda curado. Ainda acreditável. Nosso apartamento no Itaim Bibi, em São Paulo, era um testamento ao design minimalista e à filosofia de vida do meu marido. A bagunça interrompe o fluxo de energia criativa. Amor. Bernardo dizia, gesticulando em nossa sala de estar, que era decorada em 50 tons de branco e bege. Era um espaço lindo. Admito. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, brilhando no piso de cimento queimado e na única figueira lira, artisticamente posicionada no canto. Era o tipo de apartamento que ficava incrível no Instagram. Um cenário perfeito para o meu conteúdo. Que era precisamente o motivo pelo qual Bernardo insistiu que o comprássemos. Eu tinha 29 anos e administrava um blog de estilo de vida de sucesso moderado, chamado A Vida Organizada. Era o meu bebê. Construído com noites em claro e xícaras de café intermináveis. Eu escrevia sobre moda sustentável. Rotinas matinais que prometiam produtividade e a magia transformadora de uma despensa bem organizada. Bernardo, que tinha 32 anos e era dono de sua própria empresa de consultoria em cibersegurança na Faria Lima, achava minha carreira encantadoramente pitoresca. Ele a apoiava da maneira que um homem apoia o hobby de sua esposa, dando tapinhas na minha cabeça por minhas conquistas de seguidores, enquanto sutilmente me lembrava que o trabalho dele era o que realmente importava. O trabalho dele era sério. Envolvia contratos com grandes bancos e segurança nacional. Meu trabalho envolvia encontrar o filtro perfeito para uma foto de torrada de abacate. Naquela noite de domingo, o ar em nosso apartamento cheirava a frango assado e alecrim. Eu estava testando uma nova receita para o blog. Bernardo estava em nosso quarto, arrumando uma mala de viagem. Era um ritual familiar, que tinha sido uma constante em nosso casamento de 4 anos. Campos do Jordão de novo? Perguntei, encostada no batente da porta do nosso quarto. Ele ergueu o olhar enquanto dobrava uma camisa social branca e impecável em sua mala de couro. Seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado. Sua mandíbula era afiada. Ele era um homem bonito. Eu sempre achei. Ele tinha um jeito de olhar para você que te fazia sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Uma habilidade que agora entendo ser menos sobre conexão genuína, e mais sobre técnica de vendas de alto nível. Você sabe como é. Ele suspirou, fingindo exaustão. Os grandes executivos não operam no horário de São Paulo. Amor. Esses diretores de banco precisam de reuniões cara a cara. Confiança é tudo neste negócio. Confiança. Que conceito lindamente ingênuo. Eu pensaria que, na sua área, tudo seria feito remotamente. Eu disse, tirando um fiapo de seu suéter. Cibersegurança parece que deveria ser, você sabe, cibernético. Ele riu. Um som baixo e condescendente que ele provavelmente achava cativante. Esse é o equívoco comum. Eles precisam olhar nos meus olhos. Precisam conhecer o homem em quem estão confiando seus dados mais sensíveis. É tudo sobre construir conexões autênticas. Conexões autênticas. Essa era outra das frases favoritas de Bernardo. Ele uma vez passou 20 minutos explicando por que não precisava de Instagram.
afirmando que conexões autênticas não poderiam ser comoditizadas através de fotos com filtro. Ele dizia que as redes sociais eram uma performance, um compilado de melhores momentos que não tinha nada a ver com a vida real. A ironia, eu logo descobriria, era tão espessa que poderia te sufocar. Bem, espero que seja uma viagem rápida. Eu disse, minha voz tingida de genuína compaixão. Ele sempre voltava dessas viagens parecendo pálido e esgotado. Apenas alguns dias. Estarei de volta na quarta à tarde. Não me espere acordada hoje à noite. Será mais um daqueles longos jantares com clientes. Ele fechou a mala e me puxou para um abraço. Ele cheirava a perfume caro e a uma sutil enganação. Você sabe como são essas refeições de negócios. Sofia. Vinho demais. Comida pesada demais. Provavelmente mal vou dormir. Por anos. Eu aceitei essa narrativa sem questionar. Bernardo. O marido dedicado. Sacrificando seu conforto pessoal por nosso sucesso profissional. Ele era o provedor. O guerreiro lutando com contratos bancários para que eu pudesse escrever sobre a melhor maneira de dobrar um lençol de elástico. Ele me fazia sentir segura, cuidada e um pouco ingênua. Agora percebo que a parte ingênua era a única coisa sobre a qual ele estava sendo honesto. Ele beijou minha testa. Um gesto que parecia menos afeto e mais uma verificação final em uma caixa bem trancada. Vou te ligar quando chegar ao hotel. Dirija com cuidado. Eu disse, observando-o caminhar em direção à porta. Sempre. Ele me deu um último sorriso. Uma performance perfeitamente elaborada de um marido amoroso partindo para fazer um trabalho importante. Então a porta se fechou. E eu fiquei sozinha em nosso apartamento silencioso e minimalista. Cercada pela evidência de uma vida que eu pensava ser real. Passei os 2 dias seguintes na minha rotina habitual. Acordei cedo. Fiz meus 30 minutos de yoga. Preparei um smoothie verde e comecei a criar conteúdo. Escrevi um post no blog sobre 5 maneiras de desintoxicar sua vida digital. Ironicamente, interagi com meus seguidores, respondendo a comentários e mensagens diretas. Eu vivi minha vida através de uma tela, curando uma imagem de domesticidade serena e organizada. Eu não tinha ideia de que, a apenas 180 quilômetros pela rodovia, meu marido estava curando uma vida completamente diferente com outra pessoa. O desenrolar começou na noite de terça-feira. Era tarde, perto das 2 da manhã. Eu não conseguia dormir. Uma ocorrência rara para mim. Eu estava fazendo meu habitual scroll sem rumo pelos stories do Instagram, meio que assistindo à expedição de compras mundana de alguém quando um novo story apareceu no topo do meu feed. A conta se chamava Fluxodivinotais. O algoritmo do Instagram provavelmente a sugeriu para mim, porque seguíamos alguns dos mesmos estúdios de yoga e marcas de bem-estar de São Paulo. A curiosidade me venceu. Toquei na foto do perfil dela. Era uma mulher jovem, talvez com 26 anos, com longos cabelos loiros e o tipo de sorriso sereno e onisciente que apenas professoras de yoga e líderes de seitas parecem dominar. Sua bio dizia, Thais Moesen, guia de yoga, buscadora espiritual, abraçando a energia feminina divina. São Paulo e além. Seu feed era um mar de fotos etéreas dela em poses de yoga complicadas, segurando cristais e olhando pensativamente para o pôr do sol. Era o tipo de conteúdo que eu via todos os dias. Previsível e inofensivo. Toquei em seu story. O primeiro slide era um vídeo de uma mesa à luz de velas, uma taça de vinho tinto e um prato de morangos com chocolate. O segundo slide era uma selfie de Thais, parecendo blissfulmente feliz. A marcação de localização no topo da tela dizia, Restaurante Ludwig, Campos do Jordão. Meu coração não apenas despencou, ele evaporou. Restaurante Ludwig. Era o mesmo restaurante de onde Bernardo havia me enviado uma foto no fim de semana anterior. Ele alegou que estava lá fazendo networking com potenciais investidores. Este lugar tem o melhor fondue da serra, dizia sua mensagem. Queria que você estivesse aqui. Minha respiração engatou. Tinha que ser uma coincidência. Campos do Jordão era uma cidade cheia de turistas. As pessoas comem nos mesmos restaurantes.
Eu estava sendo paranoica. Eu era uma esposa cujo marido viajava muito a trabalho. E estava deixando a ansiedade da madrugada tomar conta de mim. Então eu deslizei para o próximo slide em seu story. Era um vídeo curto. Um boomerang dela brindando sua taça de vinho com a de outra pessoa. Meus olhos não estavam nas taças. Estavam na mão que segurava a outra taça. A mão de um homem. Uma mão que eu reconheceria em qualquer lugar porque eu a segurava há 4 anos. Vi o brilho do metal no pulso. Meu estômago se contorceu em um nó tão apertado que pensei que fosse vomitar. Era o Tag Heuer Vintage que eu havia comprado para ele em nosso 2º aniversário. E então, eu vi uma pequena cicatriz prateada em seu dedo indicador, perto da junta. Uma cicatriz de um acidente de bicicleta na infância. Uma história que ele havia me contado 100 vezes. O ar saiu dos meus pulmões em um único suspiro silencioso. A tela do meu celular parecia brilhar com uma verdade terrível e inegável. Era a mão de Bernardo. Era o relógio de Bernardo. Ele estava em Campos do Jordão, em um restaurante romântico, com uma professora de yoga espiritual que não era sua esposa. De repente, eu não era uma blogueira de estilo de vida em um apartamento minimalista. Eu era uma detetive em uma cena de crime. E meu celular estava cheio de evidências. Eu fiz o que qualquer mulher racional e ligeiramente cafeinada faria às 2 da manhã. Mergulhei fundo na investigação digital. Eu não chorei. Eu não gritei. Uma calma estranha e fria tomou conta de mim. Isso era um problema e, como um armário desorganizado, precisava ser sistematicamente desmontado, examinado e resolvido. Rolei por meses de postagens digitais, meu polegar se movendo com precisão metódica. Suas legendas eram uma aula magistral em linguagem enganosa. Ela as chamava de suas jornadas solo de autocuidado. A cada 2 fins de semana, ela postava essas fotos lindas de si mesma em restaurantes românticos, mirantes cênicos e hotéis boutique. Sempre com legendas sobre abraçar a solidão e se conectar com sua deusa interior. Seus comentários estavam cheios de elogios de suas alunas de yoga. Você é uma inspiração, Thais, ensinando a todas nós como nos amar. Enquanto isso, eu estava em casa, atendendo às ligações de Bernardo sobre como seus jantares de networking eram exaustivos. Como ele mal podia esperar para voltar para casa. Para nossa vida tranquila e pacífica. Abri meu calendário no laptop, criando uma tela dividida. De um lado, o fim do Instagram de Thais. Do outro, as datas das viagens de negócios de Bernardo. Meus dedos voaram pelo teclado. Meu coração batendo um ritmo constante e furioso contra minhas costelas. 2 de março. Bernardo em Campos do Jordão para uma reunião crucial com um cliente. Thais postando fotos do pôr do sol do Morro do Elefante com a legenda: Noite perfeita para a reflexão da alma. A foto foi tirada de uma varanda que parecia suspeitamente pertencer a um quarto de hotel. Um quarto para 2. 19 de fevereiro. Bernardo em Campos do Jordão, fazendo networking com contatos de alto nível. Thais compartilhando fotos de dentro do mesmo hotel boutique, exato que Bernardo alegou estar sediando a conferência de segurança. Sua legenda: retiro o solo para realinhar minha bússola espiritual. No reflexo de um espelho atrás dela, eu podia distinguir o canto da mala de viagem de um homem. Uma mala de couro que parecia idêntica à que estava faltando no armário do meu marido. 14 de fevereiro. Dia dos Namorados. Bernardo estava supostamente em casa com um caso terrível de virose. Ele passou o dia na cama, enquanto eu lhe trazia sopa, e assistia a comédias românticas sozinha. O fim do Instagram de Thais mostrava uma foto de 2 pares de mãos, lado a lado, cobertas de farinha. A legenda dizia: aprendendo a fazer massa do zero. Às vezes, o ato mais amoroso é criar algo lindo juntos. A marcação de localização era uma escola de culinária de luxo no Rio de Janeiro. A mão do homem usava um Tag Heuer familiar. A evidência era tão esmagadora que era quase um insulto. Eles achavam que eu era completamente alheia? Ou talvez Bernardo assumisse que eu estava muito ocupada curando conteúdo sobre rotinas matinais para notar que suas rotinas da tarde incluíam outra mulher.
A parte mais irritante não era nem a traição em si. Era a pura audácia de documentá-la. Eles haviam criado essa elaborada performance pública. Bernardo era o empresário sobrecarregado. Thais era a mulher iluminada abraçando a solidão. E eu era a esposa solidária e desavisada. A tola perfeita em sua narrativa perfeitamente curada. Sentei-me ali em nosso caro sofá bege, enquanto a primeira luz do amanhecer começava a entrar pelas janelas, iluminando as partículas de poeira dançando no ar. A tela do meu celular era uma galeria da vida secreta do meu marido. Meu casamento não estava apenas quebrado. Era uma mentira cuidadosamente construída. Uma peça de arte performática da qual eu havia, sem saber, sido cão protagonista. Enquanto o sol nascia sobre São Paulo, percebi algo profundo. Isso não era apenas sobre infidelidade. Era sobre um desrespeito completo e absoluto pela minha inteligência. Bernardo se achava esperto. Thais se achava espiritual. O que eles não perceberam foi que suas pegadas digitais contavam uma história completamente diferente para quem estivesse prestando atenção. E acredite em mim, eu estava prestes a começar a prestar muita atenção. A mulher que curava sua vida para viver, estava prestes a começar a curar a deles. Na manhã seguinte, fiz o que qualquer millennial com amor próprio faz quando seu mundo implode. Preparei um café forte o suficiente para acordar os mortos, e comecei a pesquisar como se minha vida dependesse disso. Por quê? Aparentemente, dependia. Descobrir o caso do seu marido pelo Instagram é como descobrir que o Papai Noel não existe ao pegá-lo trocando etiquetas de preço nas lojas americanas. A magia se foi. Mas de repente, tudo faz um sentido horrível e perfeito. Todas as noites tardias. O cansaço inexplicado. A súbita necessidade de privacidade em seu telefone, tudo se encaixou com uma clareza doentia. Meu primeiro movimento foi estratégico. Eu não ia confrontá-lo. Ainda não. A confrontação levaria à negação, gaslighting e uma batalha emocional e bagunçada que eu não estava preparada para lutar nos termos dele. Não. Isso exigia uma abordagem diferente. Ele era um especialista em cibersegurança que se acreditava intocável no mundo digital. Eu estava prestes a mostrar a ele que a maior ameaça à segurança não é um hacker de um país estrangeiro. É uma esposa com uma boa conexão Wi-Fi e um justo senso de fúria. Criei uma conta fake no Instagram. Minha nova persona era Andarilha Doben Jenny. Escolhi um nome genérico e inofensivo que parecia pertencer a alguém que possuía muitas roupas de linho bege. A foto do perfil era uma foto de banco de imagens das costas de uma mulher, olhando para uma vista da montanha. A bio era uma obra-prima de clichês de bem-estar, apenas uma garota buscando alinhamento. Seguindo o sol, movida a maticha e boas intenções. Populei o fim com fotos de banco de imagens de smoothies verdes. Citações inspiradoras sobre encontrar seu eu autêntico e fotos de pôs do sol. Era a estética básica e refinada da garota branca, reduzida a uma ciência. Era a isca. Em 6 horas, eu tive uma mordida. Thais não apenas me seguiu de volta, mas também me enviou uma mensagem direta. Oi Jenny. Sua energia parece tão alinhada com a minha. Adoro seu conteúdo. Já pensou em tentar Hot Yoga? Muda a vida. Hot Yoga. A ironia era mais espessa que as mentiras de Bernardo sobre trabalhar até tarde. Digitei uma resposta alegre e amigável. Meu Deus! Eu estava querendo experimentar. Sou nova em São Paulo. Então ainda estou encontrando minha comunidade. Sua página é uma inspiração. Eu a tinha fisgado. Enquanto minha persona fake do Instagram estava ocupada construindo uma amizade digital com a amante do meu marido. Decidi fazer um trabalho de detetive à moda antiga. O tipo que não requer filtros ou hashtags. Liguei para o escritório de Bernardo. A Rodrigues Soluções em Segurança. Sua assistente, Mariana, atendeu no segundo toque. Ela era uma garota doce, provavelmente com 23 anos, que achava que seu emprego era um trampolim para uma carreira em tecnologia. Mas era principalmente uma secretária glorificada que ganhava uma ninharia por hora. Rodrigues Soluções. Mariana falando. Oi, Mariana. É a Sofia.
Eu disse. Minha voz tão doce que poderia dar diabetes a uma fábrica de adoçantes. Desculpe incomodar. Mas eu estava tentando planejar uma surpresa para o Bernardo, e preciso da sua ajuda. Queria verificar a agenda dele para as próximas sextas-feiras. Que fofo. Claro. Deixa eu ver. Ouvi o som de um teclado. Bem, isso deve ser fácil. O senhor Rodrigues combinou de ter todas as sextas-feiras como dias de trabalho remoto daqui para frente. Ele disse que o trânsito estava matando sua produtividade. Então ele tem trabalhado de casa na maioria das sextas-feiras nos últimos meses. Meu sangue gelou. Sextas-feiras. Os mesmos dias que ele sempre alegava que tinha que dirigir para Campos do Jordão, para reuniões matinais com clientes. Ele nem se dava ao trabalho de ir ao escritório para manter a mentira. Que maravilha! Eu disse, forçando um tom alegre. Ele tem estado tão estressado com aqueles contratos de Campos do Jordão. É bom que ele tenha mais flexibilidade para gerenciá-los. Contratos de Campos do Jordão? Mariana soou genuinamente confusa. Eu não acho que tenhamos nenhum contrato ativo em Campos do Jordão agora. Senhora Rodrigues, a maior parte do nosso trabalho com grandes clientes é aqui mesmo em São Paulo, com os bancos da Faria Lima. Deixe-me verificar a lista de clientes. Não. Tudo bem. Eu a interrompi rapidamente. Devo ter confundido as cidades. Você sabe como ele é. Sempre falando de trabalho. Tudo se mistura. Super entendo. Disse ela. Alheia. Posso ajudar em mais alguma coisa? Isso é tudo. Obrigada. Mariana. Você me salvou. Desliguei o telefone. Minha mão tremendo ligeiramente. A beleza das mentiras é que elas exigem manutenção. Como plantas de casa ou, bem, casamentos. E Bernardo aparentemente vinha negligenciando ambos. Ele não estava apenas mentindo para mim. Ele estava construindo uma realidade profissional totalmente fabricada. Minha próxima ligação foi para minha irmã, Bruna. Ela mora no Rio, e tem a inteligência emocional de uma psicóloga forense combinada com a flexibilidade moral de uma produtora de reality show. Ela era exatamente quem eu precisava. Sofia, meu bem, você parece péssima. Foi a primeira coisa que ela disse depois que eu expus minhas descobertas. Odeio ser a pessoa a te dizer isso. Mas agora que você mencionou, acho que vi o Bernardo aqui no Rio há umas 3 semanas. Minha pressão arterial subiu tanto que eu poderia ter alimentado a rede elétrica do Sudeste inteiro. Rio. Ele me disse que estava em Campos do Jordão naquele fim de semana para uma conferência de segurança. Sim. Foi um sábado. Eu estava no Pão de Açúcar do Leblon. Ele estava com uma mulher loira. Muito. Com cara de quem faz yoga. Pensei que talvez fosse uma cliente ou algo assim. Mas eles estavam fazendo compras juntos. Sabe como casais fazem compras? Ela estava escolhendo couve orgânica, enquanto ele segurava a cesta e parecia infeliz. Era uma cena doméstica clássica. Você falou com ele? Minha voz era quase um sussurro. Eu acenei. Mas ele fingiu totalmente que não me viu. Ele agarrou o braço da mulher e praticamente correu para a fila do caixa, como se a loja estivesse pegando fogo. Achei estranho. Sabe? Porque o Bernardo geralmente adora me encurralar e falar sem parar sobre seus últimos empreendimentos. Mas dessa vez, ele parecia um fantasma. Rio de Janeiro. Eles nem estavam mais ficando em Campos do Jordão. Eles haviam elevado seu caso para uma cidade maior. Enquanto Bernardo contava histórias cada vez mais elaboradas sobre clientes inexistentes na Serra. A audácia era de tirar o fôlego. Naquela tarde, fiz algo que não fazia há meses. Fiz uma limpeza profunda no nosso apartamento. Não a arrumação superficial que eu geralmente documentava para o meu blog. Mas o tipo de limpeza agressiva e catártica que acontece quando você precisa canalizar energia assassina em algo produtivo. Esfreguei o chão, organizei os armários e me livrei de tudo que parecia contaminado por suas mentiras. E foi aí que encontrei a mina de ouro. Bernardo guarda tudo para fins de imposto de renda, recibos de gasolina, de refeições, confirmações de hotel.
Ele é obsessivamente organizado com suas finanças. É uma de suas características mais cativantes. Ou pelo menos era. Quando eu pensava que seu registro obsessivo-compulsivo era apenas um comportamento peculiar de empresário, em vez de gerenciamento de provas, escondido no fundo da gaveta de sua mesa, debaixo de uma pilha de despesas de negócios legítimas para seus clientes de São Paulo, havia um grande envelope pardo. Dentro, encontrei uma coleção inteira de documentação de fins de semana românticos. Os recibos contavam a história de um relacionamento do qual eu não fazia parte, mas que aparentemente estava financiando através de nossa conta conjunta. Havia uma cobrança por uma massagem para casal em um spa de luxo no Rio, jantar para 2 no Olympe, um restaurante que eu queria ir no meu aniversário, cobranças de hotel por camas king size e serviço de champanhe de hotéis boutique dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Havia recibos de degustações de vinho na Serra Gaúcha, galerias de arte em Santa Tominsa, e até mesmo aquela aula de culinária para casais na escola La Cordon Bleu. O recibo da aula de culinária era datado de 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. O mesmo Dia dos Namorados que Bernardo alegou ter uma virose, passando o dia inteiro gemendo na cama, enquanto eu atendia a todas as suas necessidades. Sentei-me ali em nosso piso de madeira impecável, cercada pela trilha de papel da outra vida do meu marido, e comecei a rir. Não era uma risada feliz. Era a risada histérica e descontrolada que surge quando seu cérebro entra em curto-circuito por processar muita absurdidade de uma vez. Ele havia passado o Dia dos Namorados aprendendo a fazer massa com outra mulher, enquanto eu passei o dia cuidando de sua doença falsa. O homem que alegava estar muito ocupado para encontros românticos, estava tirando férias românticas elaboradas a cada 2 fins de semana há 8 meses. Mas o verdadeiro golpe, o detalhe que me levou de devastada a absolutamente furiosa, foi um pequeno e elegante recibo de uma joalheria no Village Mall, no Rio. A data era 1º de março. Na mesma semana em que ele me sentou e disse que precisávamos ser mais cuidadosos com nossos gastos, porque os negócios estavam um pouco lentos e ele estava preocupado com o fluxo de caixa. Ele comprou joias para ela enquanto me dizia que não podíamos arcar com a reforma do nosso lavabo. Minha risada morreu na garganta, substituída por uma determinação fria e dura. Peguei meu celular e comecei a fotografar cada pedaço de papel, cada recibo, cada confirmação de hotel, cada cobrança de jantar romântico. A galeria do meu celular, geralmente cheia de arranjos artísticos de objetos e fotos do meu gato, transformou-se em um museu de infidelidade financeira e emocional. A cada clique da câmera, meu luto e choque se cristalizavam em algo muito mais afiado, muito mais duro e infinitamente mais perigoso. Determinação. Naquela noite, Bernardo deveria chegar em casa. Ele entraria por aquela porta esperando sua esposa amorosa. Um jantar quente e as mentiras confortáveis de nossa vida compartilhada. Ele não tinha ideia de que estava entrando em uma cena de crime recém-limpa e meticulosamente documentada, e que a investigadora principal o esperava com um sorriso. Ele chegou em casa pontualmente, sua rotina de quarta-feira se desenrolando como uma reprise cansada de sitcom. Um beijo na minha testa. Uma reclamação sobre o trânsito na Marginal Pinheiros. Uma pergunta sobre os planos para o jantar. Ele se movia pelo nosso apartamento como um ator que interpretava o mesmo papel há tanto tempo que se esquecera que era uma performance. Como foi seu dia? Amor? Ele perguntou, afrouxando a gravata com o mesmo gesto que fizera 1000 vezes antes. Você sabe, o de sempre. Eu disse, mexendo um molho de macarrão com talvez mais agressividade do que o estritamente necessário. Postei um novo conteúdo. Interagi com meus seguidores. Fiz uma pequena pesquisa. Ele pendurou o paletó no armário, de costas para mim. Pesquisa para quê? Apenas algumas novas tendências de bem-estar. Eu disse com leveza. Aparentemente, Hot Yoga está super em alta agora. E aulas de culinária para casais. Quem diria? Bernardo parou por uma fração de segundo. Foi uma microexpressão. Um vislumbre de algo pânico. Medo? Que um estranho teria perdido.
Mas eu era casada com ele há tempo suficiente para lê-lo como um livro. Mesmo um livro cheio de mentiras. Parece interessante, disse ele cuidadosamente, virando-se para me encarar. Ele tinha sua expressão neutra, a que usava ao negociar contratos. Talvez devêssemos tentar algumas atividades novas juntos algum dia. Com certeza, concordei, dando-lhe um sorriso tão largo que provavelmente parecia desequilibrado. Eu estava pensando que não passamos tempo de qualidade suficiente juntos. Talvez devêssemos planejar uma escapada romântica em breve. Ouvi dizer que o Rio tem umas experiências incríveis para casais. A cor sumiu do rosto de Bernardo tão rapidamente que pensei que ele realmente poderia desmaiar ali mesmo em nossa cozinha minimalista. Rio, ele repetiu, sua voz fraca. A Bruna estava me contando sobre todos esses lugares maravilhosos que os casais podem visitar lá. Spas, escolas de culinária, restaurantes românticos. Aparentemente, se tornou um destino e tanto para escapadas de fim de semana. Bernardo abriu e fechou a boca várias vezes, parecendo um peixe que de repente percebeu que não estava mais na água. Talvez devêssemos ficar mais perto de casa. Ele finalmente conseguiu dizer. Você sabe como me sinto sobre viajar depois de todas essas viagens de negócios? Claro, eu disse docemente, voltando-me para o meu molho de macarrão. Embora eu ache tão interessante como algumas pessoas conseguem fazer as viagens parecerem tão relaxantes e espirituais, como se não estivessem trabalhando, apenas aproveitando a vida. E foi aí que percebi a parte mais bonita de todo esse desastre. Ele não tinha ideia de que eu sabia. Ele pensava que ainda estava no controle, ainda gerenciando suas duas vidas completamente separadas. Ele pensava que meu comentário sobre o Rio era apenas uma coincidência. Ele ainda acreditava que era a pessoa mais esperta na sala. Você sabe o que dizem sobre suposições. Elas fazem de você um idiota. Bem, Bernardo e Thais estavam prestes a ter uma aula magistral sobre o quão idiotas eles foram por supor que eu era apenas mais uma esposa ingênua. A performance dele não havia acabado. Eu estava apenas prestes a mudar a iluminação, o roteiro e toda a audiência. A descoberta crucial, aquela que mudou toda a minha estratégia de simples exposição para uma operação de nível militar, veio através da minha amizade fake no Instagram com a Thais. Porque, aparentemente, quando as pessoas pensam que você é uma entusiasta de bem-estar aleatória chamada Jenny, elas compartilham muito mais do que deveriam. Nos 3 dias seguintes, minhas mensagens diretas com fluxo divinotais se tornaram uma torrente de compartilhamento excessivo e desculpas espirituais. Ela me contou sobre suas lutas para encontrar um parceiro que realmente a enxergasse, como seu relacionamento atual carecia de profundidade espiritual, e como ela havia conhecido recentemente alguém que simplesmente a entendia em um nível de alma. É complicado. Jenny. Ela escreveu tarde da noite. Ele está em um casamento que é mais um acordo de negócios. Não há uma conexão real ali. A esposa dele é muito focada em coisas superficiais, como o blog dela. Ela não entende as partes mais profundas dele. Tive que largar o celular e respirar fundo e calmamente antes de responder como a sempre solidária Jenny. Isso parece tão difícil. Você merece estar com alguém que honre seu lindo espírito. As palavras tinham gosto de ácido na minha boca. Superficial. Era isso que Bernardo estava dizendo a ela sobre mim. Que eu era fútil. Obcecada por estética. Incapaz de entender sua alma profunda e complexa. A mesma alma que, aparentemente, era nutrida por mentiras, traições e por gastar nossas economias conjuntas com outra mulher. Mas a verdadeira bomba caiu na manhã de sexta-feira. Acordei com uma série de mensagens de voz frenéticas de Thais. Sua voz geralmente suave e calma de professora de yoga estava tensa de pânico. Meu Deus! Jenny! Estou tão estressada. Ela sussurrou ao telefone. Você é a única que vai entender isso. Meu marido, o Moraes, está voltando mais cedo de sua missão. Ele deveria estar no exterior até junho.
mas a unidade dele teve as ordens alteradas. Eles estão voltando para a base em Resende. Na próxima semana. Ele estará em casa em 7 dias. Não tenho ideia de como vou explicar porque estive fora todos os fins de semana por meses. Ele acha que eu estava ficando com minha irmã em Campinas para ajudar com o bebê novo dela. Ouvi a mensagem 3 vezes. As palavras ecoando em minha sala de estar impecável e minimalista. Marido. Moraes. Missão. Resende. De repente, não se tratava mais apenas de um marido traidor e sua amante espiritualmente confusa. Tratava-se de uma mulher enganando um militar em serviço. Um soldado. Alguém que estava literalmente arriscando sua vida no exterior, enquanto sua esposa tirava retiros de autocuidado com meu marido, financiados com dinheiro que eu ajudei a ganhar. A raiva que senti naquele momento era limpa, pura e absoluta. Poderia ter alimentado uma pequena cidade. Mas, mais importante, despertou algo muito mais perigoso, o pensamento estratégico. Bernardo e Thais cometeram um erro crítico e fatal. Eles presumiram que eu era a típica blogueira de estilo de vida, toda estética e nenhuma substância. Mais preocupada com a iluminação do que com a logística. O que eles não perceberam é que construir uma plataforma com 50.000 seguidores do zero não acontece por acaso. Requer habilidades que eles aparentemente ignoraram em sua avaliação do meu caráter superficial. Requer pesquisa, planejamento, análise de público e a capacidade de criar uma narrativa que ressoe. Eu sabia como fazer as pessoas prestarem atenção. Passei as 48 horas seguintes fazendo o que faço de melhor, criando conteúdo. Exceto que, desta vez, meu público-alvo não eram entusiastas de bem-estar em busca de inspiração para a rotina matinal. Meu público era o karma. E ele estava prestes a receber a apresentação mais abrangente e bem documentada de sua longa e célebre carreira. Meu plano se formou com uma clareza arrepiante. Um simples divórcio não era suficiente. Bernardo e Thais haviam construído uma elaborada performance pública de mentiras. Eles mereciam uma queda igualmente pública, construída sobre uma verdade inegável. E agora, graças à confissão em pânico de Thais, eu tinha o catalisador perfeito. Sargento Moraes. Primeiro, mudei minha pesquisa de suas redes sociais para redes de apoio a famílias de militares. Encontrei o site oficial do Exército Brasileiro e localizei as informações de contato do Grupo de Apoio Familiar, ou GAF. Esses grupos são a espinha dorsal das comunidades militares, fornecendo apoio e recursos para cônjuges e famílias, especialmente durante missões. As famílias militares têm redes de apoio que fariam os departamentos de RH corporativos chorarem de inveja. E elas cuidam dos seus. Liguei para a linha principal do GAF, usando um roteiro cuidadosamente preparado. Olá, meu nome é Sofia Walsh. Sou uma blogueira de São Paulo e estou trabalhando em uma série sobre o apoio a famílias de militares e os desafios únicos que enfrentam durante as missões. Não era tecnicamente uma mentira. Eu estava, de certa forma, prestes a me envolver muito nos desafios que uma família militar em particular estava enfrentando. A coordenadora do GAF, uma mulher calorosa e direta chamada Brenda, foi incrivelmente prestativa. Estamos sempre procurando maneiras de ajudar as famílias a se manterem conectadas e apoiadas, disse ela. Há algo específico que você está pesquisando? Estou particularmente interessada em como as famílias mantêm a confiança e a comunicação durante longas separações. Expliquei. E quais recursos estão disponíveis se um cônjuge suspeitar que pode haver problemas em casa? Coisas como infidelidade financeira. Por exemplo. O tom de Brenda tornou-se um pouco mais sério. Bem, esse é um tópico muito importante. Temos recursos legais disponíveis na base através do Departamento Jurídico do Exército. Eles podem aconselhar os militares sobre todos os tipos de questões de direito de família. Também temos conselheiros financeiros. Quando um soldado está em missão, seu cônjuge muitas vezes tem uma procuração. E infelizmente, essa confiança às vezes é abusada. É uma questão séria. Ela acabara de me dar um mapa. Departamento Jurídico.
má conduta financeira, quebra de confiança. Estes não eram os conceitos vagos e etéreos de energia ruim e desconexão espiritual pelos quais Taos vivia. Eram ofensas concretas e acionáveis, com consequências no mundo real, especialmente dentro do mundo estruturado e baseado na honra dos militares. Brenda me conectou com várias outras esposas de militares online, que compartilharam recursos, artigos e, o mais importante, os canais adequados para relatar preocupações sobre o bem-estar de uma família sem soar como uma denúncia anônima e histérica. Aprendi que a evidência é primordial, a documentação é rainha, a emoção é irrelevante. Era uma linguagem que eu entendia perfeitamente. Enquanto isso, minha amizade Fenk com Taos estava rendendo dividendos. Ela se agarrou a Jenny como sua terapeuta pessoal, uma terceira parte neutra a quem ela poderia confessar seus pecados, sob o pretexto de buscar orientação espiritual. A questão é: Jenny, o Moraes é uma pessoa tão boa. Ela confidenciou durante uma de nossas conversas noturnas por diabetes mellitus. Mas nós nos distanciamos quando ele foi para a missão. Ele é todo sobre dever e honra. E eu estive nessa jornada de autodescoberta. Conheci alguém, o Bernardo, que simplesmente entende melhor minha jornada espiritual. Ele apoia meu crescimento como pessoa. Bernardo apoia o crescimento dela. O mesmo Bernardo que uma vez me disse que meu blog era uma maneira fofa de me manter ocupada. O mesmo Bernardo que dispensou meu interesse em um seminário de estratégia de negócios, porque conflitava com um de seus fins de semana de networking. Isso parece muito desafiador. Digitei de volta como Jenny. Meus dedos firmes. Há quanto tempo seu marido está em missão? 8 meses. Ela respondeu. Tem sido tão difícil. Mas tenho usado esse tempo para realmente focar na minha própria cura. Tenho feito esses retiros incríveis de fim de semana para trabalhar em mim mesma. Retiros de fim de semana. Com meu marido. Usando dinheiro da nossa conta bancária conjunta. Enquanto o marido dela servia seu país no exterior. O compartilhamento excessivo de tais não estava apenas me dando indignação moral. Estava me dando uma linha do tempo completa de seu caso. Relatos detalhados de suas atividades e, agora, a data exata de retorno de seu marido. Foi aí que percebi a simetria bela e terrível do que estava para acontecer. Veja bem, Bernardo se achava o cérebro dessa operação. Ele havia criado elaboradas histórias de cobertura de viagens de negócios, gerenciado 2 relacionamentos separados e mantido sua reputação como um marido dedicado e um profissional sério. Mas a especialidade de Bernardo é cibersegurança. Ele pensa em termos de ameaças digitais e proteção de firewall. Ele está acostumado a se defender contra ataques externos. O que ele não previu foi um trabalho interno. Ele nunca imaginou que a pessoa que dormia ao seu lado era capaz de uma guerra de mídia social. Passei a noite de terça-feira criando o que eu chamei privadamente de o pacote Moraes. Era minha obra-prima. Militares têm acesso a recursos legais que fazem os advogados de divórcios civis parecerem advogados de quiosque de shopping. Eles também têm tolerância zero para condutas que desonrem o uniforme, especialmente quando envolve enganar um militar em serviço. O pacote era meticuloso. Imprimi capturas de tela coloridas e de alta resolução de cada story e post incriminador do Instagram da conta de tais. Cada check em restaurante romântico. Cada ostentação disfarçada de humildade em hotel boutique. Cada legenda sobre sua jornada solo. Ao lado de cada um, coloquei o recibo de hotel, a conta do jantar ou o extrato do cartão de crédito correspondente do envelope secreto de Bernardo, mostrando que 2 pessoas estavam presentes e que nossos fundos conjuntos estavam sendo usados. Criei uma linha do tempo abrangente em uma planilha, cruzando as datas das falsas viagens de negócios de Bernardo com as postagens dos retiros de autocuidado de tais. Incluí as tags de geolocalização de suas fotos e as combinei com os endereços nos recibos. A evidência era tão esmagadora, tão irrefutável, que era quase artística. Mas a peça central do pacote, o golpe de misericórdia, foi a carta de apresentação que escrevi para o sargento Moraes. Não era acusatória. Não era emocional.
Era factual, respeitosa e devastadora. Prezado Sargento Moraes. Começava. Espero que esta carta o encontre bem. E permita-me agradecê-lo por seu serviço ao nosso país. Meu nome é Sofia Walsh. Estou escrevendo para você porque acredito que você merece ter informações completas e precisas sobre sua situação em casa antes de retornar de sua missão. Descobri recentemente que meu marido, Bernardo Rodrigues, esteve envolvido em um caso extraconjugal prolongado com sua esposa, Thais Morrison. Durante sua ausência, anexei evidências documentadas para sua análise. Lamento profundamente que você esteja recebendo esta informação desta maneira. Mas senti fortemente que você tinha o direito de ver a verdade antes de tomar qualquer decisão sobre seu casamento ou seu retorno. Inclui meu nome completo e número de telefone. Eu não era uma denunciante anônima. Eu era uma fonte credível. Outra parte lesada. Também incluí uma breve nota explicando que todas as evidências foram coletadas de postagens de mídia social publicamente disponíveis e registros financeiros legítimos. Não houve invasão de privacidade ou hacking ilegal. Apenas o simples ato de conectar os pontos que eles tão arrogantemente deixaram espalhados à vista de todos. Na quarta-feira, Thais, sem querer, me deu seus planos para o próximo fim de semana. Bernardo estava, é claro, agendado para outra negociação de contrato crucial em Campos do Jordão a partir de sexta-feira. Ela disse a Jenny que ela e Bernardo iriam passar um último fim de semana perfeito juntos no Rio de Janeiro antes que o Moraes voltasse para casa, e ela tivesse que navegar essa transição difícil. A bela ironia era que, pela primeira vez, Bernardo estava dizendo a verdade. O fim de semana que se aproximava seria crucial. Iria definir ou destruir seus negócios, sua reputação e toda a sua vida. Ele só não tinha ideia de que era eu quem estava fechando o acordo. Na noite de quinta-feira, tudo estava no lugar. O pacote Moraes estava impresso, organizado em uma elegante pasta preta e selado em um envelope do Sedex 10 endereçado ao Sargento Moraes, na base militar, em Resende. Minha própria documentação do engano de Bernardo estava organizada, com backup na nuvem e pronta para ser implantada. Tudo o que eu tinha que fazer agora era sentar e assistir duas pessoas que se achavam mais espertas que todo mundo descobrirem exatamente o quanto haviam subestimado a mulher que escolheram enganar. A contagem regressiva para a justiça havia começado oficialmente. E era eu quem havia apertado o botão. A manhã de sexta-feira chegou com o tipo de clima fresco e ensolarado de março, que faz você acreditar em recomeços e novos começos. A ironia não me passou despercebida. Bernardo partiu para sua reunião de negócios crucial em Campos do Jordão às 7 da manhã, parecendo em todos os aspectos um executivo sério. Ele estava vestido com um terno sob medida, sua mala de couro na mão. Ele beijou minha testa. O gesto agora parecendo uma transação fria e estéril. Não me espere acordada hoje à noite, amor, disse ele. Sua voz suave e praticada. Esses jantares com clientes vão até tarde. Você sabe como é. Claro, meu bem, eu disse, entregando-lhe sua caneca de café de viagem. Dei-lhe um sorriso tão genuíno, tão cheio de apoio conjugal, que ele realmente parou. Ele olhou para mim por um momento. Um lampejo de algo elegível em seus olhos. Talvez fosse um pingo de culpa. Mas provavelmente era autossatisfação. Você está linda hoje, disse ele, como se estivesse concedendo um grande elogio. Espero que tudo corra exatamente como planejado, respondi, minha voz uniforme e calma. Com certeza iria. Só não o plano dele. No momento em que seu carro saiu da nossa garagem, a Operação Justiça Digital passou da fase de planejamento para a execução. Dirigi até a agência dos Correios mais próxima. A pasta preta contendo o pacote Moraes parecendo pesada e justa no banco do passageiro. Entreguei o envelope ao atendente. Paguei pelo Sedex 10 com entrega garantida na manhã de sábado, e observei enquanto ele o colocava na caixa. Não havia mais volta. O míssil havia sido lançado. Passei o resto da sexta-feira em um estado de calma hiperconsciente.
Fui a uma aula de yoga não hot yoga. Apenas uma vinhasa flow regular, e me movi através das posturas com um foco que não sentia há meses. Cada alongamento, cada respiração. Parecia que eu estava torcendo os últimos resquícios de luto e vitimização para fora do meu corpo. Eu não era mais a mulher que chorava pela traição do marido. Eu era a arquiteta de suas consequências. Às 9 da manhã de sábado, eu sabia que o pacote havia sido entregue. A atualização de rastreamento dos correios no meu celular confirmou: entregue ao destinatário no Centro de Processamento de Correspondência Militar de Resende. A beleza do protocolo militar é que tudo é documentado, carimbado com a data e hora e manuseado com o tipo de atenção aos detalhes que faria os clientes de cibersegurança de Bernardo chorarem de inveja. O sargento Moraes tinha suas evidências. Agora, tudo o que eu podia fazer era esperar. Tentei me distrair trabalhando no meu blog, mas as palavras pareciam vazias. Como eu poderia escrever sobre 5 dicas para uma manhã consciente quando minha própria mente era uma colmeia zumbindo de antecipação selvagem? Em vez disso, fiz uma limpeza profunda na cozinha, esfregando as bancadas com uma fúria, imaginando que estava apagando os últimos 8 meses de mentiras da nossa casa. A ligação veio às 10h47 da manhã. O identificador de chamadas era um número de Resende, Rio de Janeiro. Meu coração martelava contra minhas costelas. Mas minha mão estava firme quando atendi. Alô? Senhora. É a Sofia Walsh? A voz era masculina, controlada e tensa com uma tensão que parecia vibrar através do telefone. É ela mesma. Senhora. Aqui é o Sargento Moraes. Recebi seu pacote esta manhã. Eu preciso lhe fazer algumas perguntas. Sentei-me na minha impecável ilha da cozinha. Claro, Sargento Moraes. Sinto muito que tenha descoberto desta forma as evidências que você forneceu, disse ele. Sua voz plana e desprovida de emoção. São todas legítimas. Esses horários, esses locais, são precisos. Cada captura de tela é de uma postagem pública de mídia social. Cada recibo é da nossa conta bancária conjunta. Cada confirmação de hotel estava na caixa de entrada do e-mail do meu marido, a qual tenho acesso legal como sua esposa. Posso fornecer verificação adicional e cópias digitais, se você ou seu advogado precisarem. Fiz questão de usar as palavras advogado. Queria que ele soubesse que eu estava pensando estrategicamente. Assim como ele. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por quase 30 segundos. Eu podia ouvi-lo respirar. Uma cadência lenta e constante que reconheci como o som de alguém tentando manter sua fúria sob controle. Quando ele falou novamente, sua voz carregava o tipo de frieza e dureza que provavelmente faria combatentes inimigos reconsiderarem suas escolhas de vida. Senhora, quero que saiba que agradeço por ter trazido isso à minha atenção, antes que eu entrasse nessa situação às cegas. Isso exigiu coragem. Sargento Moraes. Eu apenas acredito que as pessoas merecem saber a verdade antes de tomarem decisões que alteram suas vidas, sobre seus casamentos e seu futuro. Sim, senhora. Eu concordo, disse ele. Houve outra pausa. E então ele acrescentou, sua voz caindo para um tom baixo e perigoso. E senhora, espero que saiba que seu marido está prestes a ter um fim de semana muito diferente do que ele está esperando. Ele desligou. Soltei um suspiro que não sabia que estava segurando. A fase o estava completa. O aliado havia sido ativado. Passei as 3 horas seguintes em um estado de animação suspensa, alternando entre andar pelo meu apartamento e atualizar meu e-mail, meio que esperando algum tipo de repercussão digital. O mundo lá fora continuava alheio. As pessoas passeavam com seus cachorros. Corredores passavam pela ciclovia perto do parque. A vida em São Paulo seguia em frente. Mas dentro do meu santuário minimalista, uma guerra estava se formando. Às 14h15, meu telefone começou a vibrar com notificações. A primeira onda do tsunami estava prestes a atingir. A primeira ligação foi de Mariana, a assistente de Bernardo. Ela parecia genuinamente em pânico. Sofia,
Desculpe te incomodar em casa num sábado, mas o Bernardo não está atendendo o celular. Deixei 3 recados de voz e uma dúzia de mensagens. Tenho 3 de seus maiores clientes tentando falar com eles sobre atualizações de projetos. E não sei o que dizer a eles. Você sabe se ele está bem? Tenho certeza que ele está bem. Mariana. Eu disse. Minha voz um bálsamo calmante de falsa preocupação. Ele provavelmente está em reuniões consecutivas. Você sabe como esses contratos de Campos do Jordão exigem sua total e indivisa atenção. Mas essa é a questão. Disse ela. Sua voz subindo de tom. Liguei para o Hotel Toriba, onde ele geralmente fica em suas viagens a Campos do Jordão, só para ver se conseguia deixar um recado para ele com o concierge. Eles disseram que ele não tem reserva para este fim de semana. E então o Sr. Henderson, seu principal contato de cliente em Campos, ligou procurando pelo Bernardo porque a reunião de segunda foi adiada para a próxima semana. E ele não conseguiu encontrá-lo. A bela e intrincada teia de mentiras exigia uma coordenação perfeita para se manter. E Bernardo estava prestes a descobrir que sua coordenação tinha algumas falhas sérias e gritantes. Toda a sua persona profissional foi construída sobre uma fundação de areia. E a maré estava subindo rápido. Que estranho. Eu disse, fingindo confusão. Tenho certeza que há uma explicação simples. Talvez tente o celular dele de novo em 1 hora. Ele provavelmente aparecerá assim que suas reuniões terminarem. Ok. Vou tentar. Obrigada. Sofia. Ela parecia pouco convencida. Mas desligou. A segunda ligação veio menos de 1 hora depois. Às 15h08. De um número que eu não reconheci. Deixei ir para a caixa postal. Uma mensagem apareceu um momento depois. Era uma voz trêmula e chorosa que era quase irreconhecível. Era a Thais. Decidi não ligar de volta imediatamente. Deixei-a marinar em seu pânico. Deixei-a se perguntar. Deixei-a tentar falar com Bernardo, que provavelmente, naquele exato momento, estava lidando com um sargento muito zangado em um quarto de hotel no Rio de Janeiro. Imaginei a cena com uma satisfação sombria, o sargento Moraes, de uniforme, em pé com postura militar, segurando a pasta de evidências, enquanto o mundo presunçoso e autoconfiante de Bernardo desmoronava ao seu redor. Em vez disso, preparei uma xícara de chá e sentei-me na minha varanda, com vista para a cidade. Pela primeira vez em meses, senti uma sensação de paz. Não era felicidade. Ainda não. Era algo mais profundo, mais satisfatório. Era a sensação de controle. A sensação de retomar minha própria narrativa. Às 16h22. A ligação que eu estava esperando finalmente veio. A tela se iluminou com o nome dele, Bernardo. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Apenas para deixar sua ansiedade aumentar. Alô? Atendi. Minha voz deliberadamente casual. Oi, amor. A voz dele estava estranha. Estava excessivamente alegre. Esticada e tensa como um elástico prestes a arrebentar. Era a voz de um homem tentando muito. Muito não ter um colapso total e completo em público. Então, pequena mudança de planos para hoje à noite. Eu disse, tomando um gole lento do meu chá. Tudo bem? Sim. Sim. Tudo ótimo. A reunião com o cliente foi adiada. Remarcada. Então, na verdade, estou voltando para casa mais cedo. Devo chegar em algumas horas. Que maravilha. Meu bem. Eu disse animadamente, exagerando na doçura. Estou tão feliz. Mal posso esperar para ouvir tudo sobre suas produtivas reuniões em Campos do Jordão. Houve uma pausa distinta do lado dele. Eu quase podia ouvir o zumbido frenético das engrenagens em seu cérebro, enquanto ele tentava recalibrar suas mentiras. Sobre isso, disse ele, sua voz baixando um pouco. As reuniões foram na verdade no Rio desta vez. Acho que mencionei o Rio. Certo? O cliente mudou seus escritórios principais. Foi uma mudança de última hora. Era isso. O momento que eu estava esperando. O momento de, gentil e cuidadosamente, começar a apertar o laço.
Você definitivamente disse Campos do Jordão. Querido. Eu disse. Minha voz leve e arejada. Lembro-me especificamente porque estava pensando no que a Bruna me disse. Mas o Rio funciona também. Você teve a chance de visitar alguma daquelas experiências maravilhosas para casais que ela me contou? O silêncio do lado de Bernardo foi tão completo, tão absoluto, que me perguntei se a ligação havia caído. Eu podia imaginar seu rosto, o sangue sumindo dele, o horror crescente em seus olhos ao perceber que isso não era uma coincidência. Experiências. Para casais. Ele finalmente conseguiu gaguejar. Sua voz uma oitava inteira mais alta que o normal. Você sabe, eu disse com uma alegria implacável. Aqueles restaurantes românticos e spas de luxo que ela mencionou? Já que você estava no Rio de qualquer maneira para suas reuniões de negócios chatas, pensei que você poderia ter tido tempo para passear. Talvez aquela aula de culinária que ela recomendou? Eu? Não, disse ele. Sua voz falhando. Não. Foi tudo negócio. Muito, muito chato. Tenho que ir. Amor. O trânsito está piorando. Te vejo em breve. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Coloquei meu telefone na mesa. Um sorriso lento e triunfante se espalhando pelo meu rosto. Ele sabia. Ele não sabia como eu sabia. Mas ele sabia que eu sabia. O muro cuidadosamente construído entre suas duas vidas acabara de ser rompido. E ele estava dirigindo direto para o coração da emboscada. O jogo havia mudado. Ele não era mais o jogador. Ele era o peão. E sua rainha o esperava em casa. As 2 horas que Bernardo levou para dirigir do Rio de Janeiro a São Paulo foram as mais longas da minha vida. Minha serena sensação de controle foi substituída por uma antecipação vibrante e elétrica. Este era o precipício. Eu estava à beira da minha antiga vida, prestes a vê-la desmoronar em um desfiladeiro que ele mesmo cavou. Não arrumei a casa. Não preparei uma refeição reconfortante. Simplesmente me sentei em nosso caro sofá bege. O mesmo sofá onde eu havia sentado apenas algumas noites antes, juntando as peças de sua traição. Eu esperei. Quando a chave dele finalmente girou na fechadura, o som foi anormalmente alto no apartamento silencioso. Ele abriu a porta e entrou, parecendo um homem que havia sido atropelado por um caminhão dirigido pelo próprio karma. Seu paletó estava amassado, a gravata afrouxada e seu cabelo, geralmente perfeito, estava desgrenhado, como se ele tivesse passado as mãos por ele repetidamente. Seu rosto estava pálido, quase cinza, e seus olhos percorriam o cômodo, finalmente pousando em mim. Ele parecia um animal encurralado procurando uma rota de fuga onde não havia nenhuma. Ele não falou, apenas ficou ali na entrada. Sua mala de fim de semana pendurada frouxamente em sua mão. Dia difícil de reuniões de negócios chatas? Perguntei, minha voz perigosamente calma. Ele engoliu em seco, seu pomo de Adão subindo e descendo em sua garganta. Sofia, precisamos conversar. Sim, eu disse, sem me mover do meu lugar no sofá. Acredito que sim. Ele largou a mala perto da porta e caminhou lentamente para a sala de estar, parando a alguns metros de mim. Ele não queria, ou não conseguia, encontrar meus olhos. Ele encarava um ponto no piso de cimento queimado, como se ali estivessem as respostas do universo. Aconteceu uma coisa no Rio. Ele começou, sua voz baixa e tensa. É um grande mal-entendido. Um mal-entendido. Repeti, as palavras com gosto de metal. Por favor, Bernardo, me ilumine. Sou apenas uma blogueira de estilo de vida superficial que não entende suas partes mais profundas. Explique esse mal-entendido em palavras simples para que eu possa acompanhar. Sua cabeça se ergueu de repente, seus olhos arregalados de choque. Ele não tinha ideia de que eu estava a par de suas conversas particulares. Esta foi a primeira confirmação que ele teve de que meu conhecimento ia além de um mero palpite de sorte sobre o Rio. Como você sabia que eu disse isso? A Thais é bastante tagarela. Eu disse com leveza. Ela estava muito preocupada com o seu casamento. Sabe, aquele que é apenas um acordo de negócios.
Ela e eu temos tido conversas muito alinhadas. A energia dela é simplesmente linda. Você não acha? A cor que estava lentamente voltando ao seu rosto desapareceu completamente. Você andou falando com a Thais? Não, bobinho. Minha amiga Jenny. A andarilha Dobin Jenny. Você deveria dar uma olhada na página dela no Instagram. Está cheia de citações inspiradoras sobre viver sua verdade autêntica. Vocês dois teriam tanto em comum. Ele me encarou, a boca ligeiramente aberta. A extensão total de seu erro de cálculo estava se revelando para ele. Ele não havia sido apenas pego. Ele havia sido enganado. A mulher que ele descartou como uma peso leve digital usou o vício online de sua própria amante contra ele. Sofia, me escute. Ele implorou, dando um passo mais perto. Não é o que você pensa. Thais e eu temos uma conexão. Sim, mas não é. Não é físico. Soltei uma risada curta e seca. Era um som desprovido de qualquer humor. Não é físico, Bernardo. Eu vi os recibos. As massagens para casais. As camas king size com serviço de champanhe. A aula de culinária do Dia dos Namorados. Você realmente quer ficar aí, na casa que construímos juntos, e insultar minha inteligência com essa linha patética e previsível? Você tem alguma ideia do quão estúpido você soa? Sua fachada cuidadosamente construída começou a rachar. Você mexeu nas minhas coisas? Ele gaguejou, a indignação momentaneamente superando seu medo. Isso é uma invasão da minha privacidade. Sua privacidade? Levantei-me. Minha voz subindo pela primeira vez. Você quer falar sobre privacidade? A Thais estava respeitando minha privacidade quando postou fotos com geolocalização de suas escapadas românticas. Você estava respeitando nossa privacidade quando usou nossa conta bancária conjunta para financiar seu caso? Você abriu mão do seu direito à privacidade no momento em que decidiu viver uma vida dupla e documentá-la na internet para o mundo inteiro ver. Você só nunca pensou que eu seria a pessoa a olhar. Seu telefone, que esteve silencioso durante toda a viagem, de repente começou a vibrar incessantemente na bancada da cozinha onde ele o havia largado. Ele olhou para o aparelho. Uma nova onda de pânico varrendo seu rosto. É melhor você atender. Eu disse. Um pequeno sorriso cruel brincando em meus lábios. Parece importante. Provavelmente é a Thais. Imagino que ela esteja tendo um dia bastante estressante. Aparentemente, o retorno de militares para casa pode ser muito desgastante emocionalmente. Ele olhou para mim, puro horror em seus olhos. O que você fez? Eu? Perguntei, fingindo inocência. Eu não fiz nada. Apenas acredito que as pessoas merecem ter todas as informações relevantes antes de tomarem decisões que mudam suas vidas. Um soldado em missão, por exemplo, provavelmente merece saber que sua esposa tem gastado o dinheiro da missão em sua jornada espiritual com outro homem. Você não concorda? Parece a coisa honrosa a se fazer. Ele afundou na beirada de uma poltrona minimalista, aquela que ele escolheu porque suas linhas retas promoviam um foco. Ele colocou a cabeça entre as mãos. Meu Deus! O Moraes. Sargento Moraes. Para ser preciso, corrigi. Um homem que, pelo que entendi, não parece do tipo que aprecia desculpas espirituais como justificativa para adultério e má conduta financeira. O telefone de Bernardo vibrou novamente. Um ritmo frenético e persistente. Ele o ignorou. Seu mundo estava encolhendo para as quatro paredes de nossa sala de estar. E ele finalmente estava percebendo que estava preso dentro dela com a única pessoa que ele mais subestimou. Como você pode fazer isso? Sofia? Ele sussurrou, a voz embargada. Você arruinou tudo. Meu negócio. Minha vida. Eu arruinei tudo? Caminhei até ele, parando bem na sua frente, forçando-o a me encarar. Minha voz era baixa, fria e tremia com uma fúria que eu mantive sob controle por dias. Deixe-me ser bem clara. Bernardo, você fez isso. Você ficou nesta mesma sala, semana após semana, e mentiu na minha cara. Você inventou viagens de negócios.
Fingiu doenças e me tratou com condescendência sobre o meu trabalho. Tudo isso enquanto estava por aí brincando de casinha com a esposa de outro homem. Você me desrespeitou. Desrespeitou nosso casamento e desrespeitou um homem que está servindo seu país. Você construiu este castelo de cartas. Tudo o que eu fiz foi puxar a carta de baixo. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez, caminhei até ele. Peguei-o e olhei para a tela. Uma série de mensagens de texto em pânico de tais: Bernardo, me atende. O Moraes está falando com o jurídico do exército. Ele sabe de tudo. Ele diz que vai me arruinar. Ele está falando sobre conduta imprópria e fraude financeira. O que isso significa? Você tem que falar com ele. Você tem que consertar isso. Li as mensagens em voz alta. Minha voz escorrendo simpatia fingida. Seios. Parece que a jornada espiritual da Thais encontrou um obstáculo legal. Conduta imprópria para a esposa de militar. Fraude financeira. Isso não soa como mal-entendidos. Não é. Bernardo? Soa como consequências. Joguei o telefone no sofá ao lado dele. Ele se encolheu como se fosse uma cobra. Você acha que isso é um jogo? Disse ele. A voz um sussurro rouco. Não. Respondi. Minha voz se suavizando para algo ainda mais perigoso. Eu acho que isso é um acerto de contas. Você e ela criaram este mundo de fantasia elaborado onde suas ações não tinham consequências. Onde vocês eram os heróis de sua própria história, o empresário sobrecarregado e a buscadora espiritual iluminada. Vocês se acharam tão espertos, tão discretos, mas deixaram uma trilha digital de migalhas que uma criança poderia seguir. E você se casou com uma mulher que constrói toda a sua carreira prestando atenção aos detalhes. Isso não é um jogo. Esta é uma auditoria completa do seu caráter. E você, meu caro marido, falhou espetacularmente. Virei-me e caminhei em direção ao nosso quarto. Aquele que compartilhamos por 4 anos. Vou ficar com a Bruna por um tempo. Aconselho que você encontre um bom advogado. Não apenas um advogado de divórcio. Você pode precisar de um tipo diferente. Um criminalista. Esse foi o momento em que a segunda parte da minha estratégia começou a se desenrolar. Porque destruir sua vida pessoal era apenas metade da equação. Sua vida profissional, aquela que ele ostentava sobre mim por anos, foi construída sobre a mesma base de mentiras. E eu tinha os recibos para provar. O belo efeito dominó, uma vez posto em movimento, foi um espetáculo de se ver. Eu não precisei empurrar ou forçar. Apenas tive que dar um passo para trás e assistir a gravidade e as consequências fazerem seu trabalho. Saí do nosso apartamento naquela noite de sábado com uma única mala e meu laptop, deixando Bernardo sentado em meio às ruínas de sua vida dupla. Eu não olhei para trás. Dirigi para um hotel, não para a casa da minha irmã. Precisava de um espaço neutro. Uma lousa em branco onde eu pudesse dirigir a fase final da minha operação com total clareza. Ao fazer o check-in em um quarto elegante e impessoal com vista para o horizonte de São Paulo, senti uma profunda sensação de libertação. Eu não era mais uma esposa. Eu era uma comandante em minha própria sala de guerra. Domingo foi um dia de silêncio calculado. Ignorei a enxurrada de mensagens de texto e ligações de Bernardo. Elas começaram como pedidos de desculpas suplicantes. Depois mudaram para acusações raivosas. Finalmente, se transformaram em mensagens de voz desesperadas e desconexas. Ouvi uma por curiosidade mórbida. Ele parecia um estranho chorão, autopiedoso e totalmente perplexo que suas ações pudessem ter levado a um resultado tão desastroso. Ele ainda não entendia. Ele não estava arrependido pelo que fez. Estava arrependido por ter sido pego. Thais também tentou me contatar. Uma única e patética mensagem de texto que escapou dos meus filtros de bloqueio. Sei que você me odeia. Mas por favor, você tem que ajudar. O Moraes está tentando levar tudo. Isso é um pesadelo. Apaguei sem pensar 2 vezes. O pesadelo dela foi criado por ela mesma. Ela era apenas mais um dano colateral na explosão que Bernardo causou. Mas a verdadeira obra-prima, a parte do plano que foi além da vingança pessoal,
e entrou no reino da justiça profissional. Estava agendada para amanhã de segunda-feira. Todo o negócio de Bernardo. Sua identidade como um especialista em cibersegurança de sucesso. Foi construído sobre uma única e vital mercadoria, a confiança. Especificamente, a confiança dos grandes bancos e do governo federal. Seus contratos exigiam que ele mantivesse uma autorização de segurança de alto nível. Uma autorização que dependia não apenas de sua conduta profissional, mas de seu caráter pessoal. Honestidade, integridade e confiabilidade não eram apenas palavras da moda. Eram obrigações contratuais. E eu tinha uma pasta no meu laptop cheia de evidências meticulosamente organizadas, provando que ele não possuía nenhuma dessas qualidades. Continham os recibos de seu caso, todos os quais haviam sido arquivados como despesas de negócios. Os jantares românticos no Rio foram registrados como entretenimento de clientes. A massagem para casais foi listada como terapia de descompressão de estresse de viagem. Os hotéis boutique foram apresentados como acomodações de conferência. Ele não apenas me traiu. Ele fraudou seus clientes e, possivelmente, cometeu fraude fiscal. Ele usou dinheiro corporativo para financiar sua infidelidade. Às 8 horas em ponto da manhã de segunda-feira, meu telefone tocou. O identificador de chamadas era um código de área de Brasília. Sofia Walsh? Perguntou uma voz rápida e profissional. Ela mesma. Aqui é David Chen. Sou um auditor do Escritório de Responsabilidade Profissional para Contratos. Estou ligando a respeito do seu marido, Bernardo Rodrigues. Recebemos um relatório confiável no fim de semana contendo algumas alegações sérias. E precisamos fazer algumas perguntas sobre suas recentes viagens e relatórios de despesas. Um relatório confiável. Eu sorri. O sargento Moraes tinha sido rápido. Uma ligação de um sargento condecorado sobre possível fraude, envolvendo um prestador de serviços importante, chama a atenção muito mais rápido do que uma ligação de uma esposa descontente. Moraes não apenas iniciou seu divórcio. Ele cumpriu seu dever ao relatar um risco de segurança. Bernardo não era mais apenas um marido traidor. Ele era um passivo. Ficarei feliz em ajudar no que for preciso. Senhor Chen, eu disse, minha voz calma e cooperativa. Tenho todos os recibos e documentação de viagem recentes de Bernardo organizados por data. Se isso for útil para sua investigação. Houve uma pausa surpresa do outro lado da linha. Os auditores provavelmente estão acostumados a lidar com cônjuges hostis ou defensivos. Eles não estavam acostumados com uma que tinha um dossiê completo de evidências pronto para ser entregue. Isso seria extremamente útil. Senhora, disse ele, seu tom mudando de curiosidade profissional para interesse aguçado. Estamos particularmente interessados em quaisquer discrepâncias que você possa ter conhecimento entre os locais de negócios relatados por ele e seus destinos de viagem reais. Acredito que posso fornecer clareza significativa sobre esse assunto. Eu disse. Nos últimos 8 meses. Os relatórios de despesas do meu marido para viagens de negócios a Campos do Jordão parecem correlacionar-se perfeitamente com viagens pessoais e não documentadas ao Rio de Janeiro e à Serra Gaúcha. Tenho registros financeiros, dados de localização de mídias sociais publicamente disponíveis e uma linha do tempo detalhada. Para onde gostaria que eu enviasse o arquivo? Passei a hora seguinte ao telefone com David Chen, explicando metodicamente as evidências. Eu não era mais uma esposa desprezada. Eu era uma testemunha-chave em uma investigação federal. Eu era calma, factual e precisa. Apresentei as informações sem emoção, deixando os dados frios e duros falarem por si. Ele fez perguntas afiadas e inteligentes. E eu forneci respostas claras e verificáveis. Quando a ligação terminou, eu sabia que havia martelado o último prego no caixão da carreira de Bernardo. Sua autorização de segurança estava, no mínimo, suspensa aguardando uma investigação completa. Seus contratos ativos seriam congelados. Sua reputação dentro do pequeno e fechado mundo da consultoria de cibersegurança para grandes empresas seria irrevogavelmente destruída.
O resto da semana foi um turbilhão de consultas jurídicas. Encontrei-me com uma advogada de divórcio. Uma mulher elegante e afiada chamada Enita, que olhou para as evidências que eu havia compilado, e deu um assobio baixo de apreciação. Em 20 anos fazendo isso, disse ela, olhando por cima dos óculos para minha planilha. Nunca vi um caso tão completamente documentado por um cliente. A maioria das pessoas entra aqui com lágrimas e suspeitas vagas. Você entrou com um processo pronto para ser julgado. Isso não será um divórcio. Será uma extração cirúrgica. Entramos com o pedido de divórcio na quarta-feira, citando adultério e fraude financeira. Pedimos uma ordem judicial de emergência para congelar nossos bens conjuntos, garantindo que Bernardo não pudesse esvaziar nossas contas para pagar seus crescentes honorários advocatícios. Anira estava confiante de que conseguiríamos tudo o apartamento, a maior parte de nossas economias, e ele seria responsável por pagar cada centavo que havia gasto fraudulentamente. As notícias se espalharam rápido. No final da semana, Mariana, sua ex-assistente, me ligou. Ela havia sido demitida, pois os ativos da empresa foram congelados. Ela não ligou por uma referência, mas para me dizer algo. Sinto muito pelo que ele fez com você, Sofia, disse ela, sua voz baixa. Todos nós meio que sabíamos que algo estava errado. Ele era tão secreto, sempre atendendo ligações do lado de fora. Mas eu nunca pensei. Enfim, alguns de seus clientes já ligaram para rescindir seus contratos. A notícia sobre a investigação federal está se espalhando. Foi uma coisa pequena, mas significou algo. As pessoas que trabalharam para ele, que viram seu rosto público todos os dias, não ficaram surpresas. Elas também viram as rachaduras. Eu era apenas a única com o motivo e os meios para expô-las. Naquela sexta-feira, exatamente uma semana depois de eu ter enviado o pacote Moraes, eu estava no meu quarto de hotel, finalizando uma aplicação de aluguel para um novo apartamento em outra parte da cidade. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número que eu não reconhecia. O mesmo número de Resende de antes. Era do Sargento Moraes. A mensagem era curta e direta. Só queria agradecer novamente. O divórcio está em andamento. O departamento jurídico do Exército está cuidando de tudo. Espero que você esteja bem e obtendo a justiça que merece. Digitei uma resposta simples. Estou. Obrigada. Desejo tudo de bom no seu recomeço. Para você também. Senhora. Ele respondeu quase imediatamente. Para você também. Foi uma aliança estranha e inesperada. Dois estranhos, unidos pela traição das pessoas que deveriam amá-los mais. Nunca nos conhecemos. E provavelmente nunca nos conheceríamos. Mas, à nossa maneira, ajudamos um ao outro a recuperar nossas vidas dos escombros. Ele me deu a vantagem de que eu precisava. E eu lhe dei a verdade que ele merecia. Ao assinar o contrato de aluguel do meu novo apartamento, um lugar que era todo meu, escolhido por mim, para mim, percebi a extensão total da minha transformação. Uma semana atrás, eu era uma esposa vivendo em uma mentira cuidadosamente curada. Hoje, eu era uma mulher construindo uma vida nova e autêntica, sobre uma base de verdade duramente conquistada. Bernardo pensou que estava curando uma vida secreta. Mas no final, a única vida que foi verdadeiramente curada, a única que foi fundamental e irrevogavelmente mudada para melhor, foi a minha. As semanas seguintes foram uma aula magistral em demolição controlada. Enquanto a vida de Bernardo implodia de forma espetacular e pública, eu estava silenciosa e metodicamente construindo uma nova. Mudei-me para meu novo apartamento. Um espaço claro e arejado na Vila Madalena, com uma pequena varanda perfeita para o café da manhã. Era menor que o palácio minimalista que eu dividia com Bernardo, mas parecia infinitamente maior. Estava cheio das minhas coisas, minhas cores, minha energia. Não havia fantasmas aqui. Os procedimentos legais avançaram com uma velocidade surpreendente. Em grande parte porque Bernardo não tinha absolutamente nenhuma base para se defender. Anita, minha advogada,
Era um tubarão em um terninho Chanel. Em nossa primeira sessão de mediação, Bernardo chegou parecendo abatido e derrotado. Ele havia contratado um advogado engomadinho e excessivamente confiante, que claramente pensava que poderia nos intimidar para um acordo rápido. Ele estava enganado. Anita começou a sessão colocando um único documento de uma página no centro da mesa. Era um resumo da investigação federal pendente sobre a empresa de Bernardo, completo com o número do processo e o nome do auditor principal, David Chen. Antes de discutirmos a divisão dos bens conjugais, disse Anita, sua voz fria e suave como mármore, provavelmente deveríamos abordar as responsabilidades significativas que o Sr. Rodrigues trouxe para este casamento, a saber, o potencial de acusações federais, multas e restituição relacionadas a faturamento fraudulento em contratos corporativos. Como essas atividades ocorreram durante o casamento, a senhora Walsh poderia, em teoria, ser responsabilizada parcialmente. No entanto, ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras preencher a sala de conferências estéril. Dado que a senhora Walsh foi quem descobriu a fraude e está atuando como a principal testemunha para a acusação, estamos confiantes de que o tribunal a verá como uma vítima das atividades criminosas de seu marido, não como uma participante. A expressão presunçosa do advogado de Bernardo vacilou. Ele claramente não havia sido informado sobre este detalhe em particular. Ele olhou para Bernardo, que se recusou a encontrar seu olhar, encarando em vez disso suas próprias mãos firmemente entrelaçadas sobre a mesa. Portanto, Anita continuou, nossa posição é simples. A senhora Walsh terá a totalidade dos ativos líquidos das contas de poupança conjuntas, para se proteger das consequências financeiras das ações do Sr. Rodrigues. Ela reterá a propriedade do apartamento de São Paulo, que venderemos para cobrir seus honorários legais e estabelecer sua nova vida independente. O Sr. Rodrigues assumirá total e exclusiva responsabilidade por todas e quaisquer dívidas, multas e penalidades legais resultantes da investigação federal. Ele também pagará os honorários de seu advogado. Em troca, a senhora Walsh assinará um acordo de confidencialidade padrão sobre os detalhes mais pessoais de sua separação, condicionado à sua cooperação total e imediata. Foi um cheque-mate. Ela havia usado os próprios crimes dele como alavanca. Ele poderia me dar tudo e ir embora com sua desgraça pessoal mantida relativamente privada. Ou ele poderia lutar conosco, forçar um julgamento público confuso onde seu caso e sua fraude se tornariam registro público, e provavelmente perder tudo de qualquer maneira, enquanto também enfrentava uma sentença federal mais dura. Ele olhou para mim pela primeira vez naquele dia. Seus olhos estavam vazios, cheios de uma mistura de ódio e incredulidade. Ele estava olhando para a mulher que costumava organizar sua gaveta de meias, a blogueira superficial que ele tão facilmente descartou, e vendo a arquiteta de sua ruína completa e absoluta. Ele viu seu carrasco. Ele assentiu uma vez. Um gesto seco e derrotado. Certo. Ele coachou. Tanto faz. Apenas. Certo. Enquanto os advogados acertavam os detalhes, eu me concentrei no meu próprio futuro. Meu blog, A Vida Organizada, parecia uma relíquia de outra vida. A mulher que escrevia sobre a alegria da decoração minimalista havia desaparecido. Eu não podia, em sã consciência, continuar a projetar uma imagem de domesticidade serena que era uma completa fabricação. O eu curado que eu estava vendendo era uma mentira. Então, decidi queimar tudo e construir algo novo das cinzas. Uma noite, sentada na minha nova varanda com uma taça de vinho, escrevi um novo post no blog. Era diferente de tudo que eu já havia escrito. Era cru, honesto e despojado de todo o jargão usual de blogueira de estilo de vida. Não usei o nome dele. Não usei o nome de Tais. Não compartilhei os detalhes sórdidos. Em vez disso, escrevi sobre a experiência de descobrir que a vida que você construiu cuidadosamente era uma mentira. Escrevi sobre o medo silencioso e crescente da suspeita.
o soco no estômago da confirmação, e a estranha clareza fria que se segue à traição. Escrevi sobre o mito da esposa ingênua e o perigo de subestimar a mulher ao seu lado. Escrevi sobre o poder de prestar atenção, de confiar em sua intuição e de usar as mesmas ferramentas que foram feitas para te enganar como instrumentos de libertação. Intitulei o post Curando a Verdade. Hesitei por muito tempo antes de clicar em publicar. Parecia terrivelmente vulnerável. Era o oposto de tudo que minha marca já representou. Mas era a verdade. Era a minha verdade. Respirei fundo e cliquei no botão. Acordei na manhã seguinte com uma explosão digital. O post havia viralizado. Tinha sido compartilhado milhares de vezes no Facebook e no Twitter. Minhas mensagens diretas do Instagram estavam inundadas. Não com perguntas sobre minha rotina de cuidados com a pele, mas com mensagens de centenas, depois milhares, de mulheres. Eu achava que estava louca. Obrigada por me fazer sentir sã. Tenho tido essa mesma sensação no estômago há meses. Seu post me deu a coragem de começar a procurar respostas. Sou advogada e estou enviando isso para 3 das minhas clientes agora mesmo. Você articulou algo tão poderoso sobre evidência digital e intuição feminina. Meu número de seguidores, que pairava em torno de 50 mil por um ano, dobrou em uma semana. Ofertas de parcerias de marcas começaram a inundar minha caixa de entrada. Mas eram diferentes agora. Não eram de empresas que vendiam velas artesanais. Eram de empresas de cibersegurança querendo que eu falasse sobre segurança digital pessoal. De aplicativos de planejamento financeiro querendo que eu criasse conteúdo sobre como identificar infidelidade financeira. E de uma editora de livros querendo saber se eu já havia considerado escrever um livro de memórias. A bela e estonteante ironia era que o engano de Bernardo me dera algo que meu conteúdo curado nunca poderia: autenticidade. Suas mentiras, uma vez expostas, tornaram-se a base para a minha verdade mais convincente. Sua tentativa de me pintar como superficial e ingênua revelou inadvertidamente minhas maiores forças, minha atenção aos detalhes, minha mente estratégica e minha recusa em ser uma vítima. Sua traição se tornou meu modelo de negócios. Sua tentativa de me diminuir se tornou minha plataforma para o empoderamento. Comecei uma nova série no blog chamada Perícia Digital para a Vida Cotidiana. Ensinei minhas seguidoras a verificar dados de localização em fotos, a identificar inconsistências em histórias e a acessar legalmente registros financeiros compartilhados. Eu não era mais apenas uma blogueira de estilo de vida. Eu era uma guerreira, armando outras mulheres com as ferramentas de que precisavam para se proteger. Um mês depois, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Era uma mulher que se apresentou como produtora de um grande programa de notícias matinal. Vimos seu post no blog, Curando a Verdade, disse ela. Sua voz brilhante e entusiasmada. Ele tocou tanto nosso público. Estamos fazendo um segmento sobre fraude em relacionamentos na era digital. E estávamos nos perguntando se você estaria interessada em vir ao programa para compartilhar sua história. Anonimamente. É claro. Olhei ao redor do meu novo apartamento ensolarado. Um espaço que era inteiramente meu. Pago pela dissolução de uma vida da qual eu estava feliz em me livrar. Pensei em Bernardo, que, segundo um conhecido em comum, agora morava em um kitnet apertado em outra cidade, trabalhando em um emprego de suporte técnico de baixo nível. Pensei em Thais, cujas redes sociais ficaram completamente silenciosas. Sua jornada de autodescoberta a levou a um destino de total obscuridade. Eles tentaram me tirar de sua história, me escalar como uma personagem secundária e ingênua em seu grande romance. Mas eu peguei o roteiro deles, reescrevi-o da minha perspectiva, e o vendi para um público muito maior. Na verdade, eu disse à produtora, um sorriso confiante se espalhando pelo meu rosto. Acho que não preciso ser anônima. Meu nome é Sofia Walsh, e ficarei feliz em contar minha história. Esta era a minha narrativa agora. Cada palavra empoderadora dela. 6 meses depois, estou sentada em um camarim de um estúdio de televisão no Rio de Janeiro.
tomando um café que custa mais do que a atual verba diária de refeição de Bernardo. Um técnico de áudio está prendendo um microfone minúsculo na lapela do meu blazer. O mesmo blazer que comprei com o primeiro adiantamento do meu contrato de livro. O livro, provisoriamente intitulado O Pacote Morais, é um guia para mulheres sobre como navegar na infidelidade digital e recuperar seu poder. É um manual de instruções para desmontar uma vida construída sobre mentiras e construir uma melhor a partir dos escombros. A produtora do segmento, uma jovem com um comportamento implacavelmente alegre, coloca a cabeça na sala. 5 minutos. Sofia, pronta para isso? Mais do que pronta. Digo. E as palavras parecem mais verdadeiras do que qualquer coisa que eu já disse. Olho para meu reflexo no espelho bem iluminado. A mulher que me encara é diferente daquela que organizava compulsivamente sua despensa há 6 meses. Seus olhos são mais claros, mais nítidos. Há uma nova dureza ali. Mas não é amargura. É resiliência. É o olhar de uma mulher que andou pelo fogo e descobriu que é a prova de fogo. O rescaldo da Operação Justiça Digital se desenrolou com um tipo de simetria poética que faz você acreditar que o universo ocasionalmente tem um senso de humor perverso. A queda de Bernardo foi rápida e absoluta. A investigação federal concluiu que seus relatórios de despesas criativos violaram cerca de 17 regulamentações governamentais diferentes. Acontece que, quando você cobra dos clientes por reuniões de negócios que são na verdade escapadas românticas, os auditores não chamam isso de contabilidade criativa. Eles chamam de fraude. Sua autorização de segurança foi permanentemente revogada. Sua empresa de cibersegurança, construída inteiramente sobre uma reputação de discrição e confiança, desmoronou mais rápido que um castelo de cartas em um furacão. Seus clientes, principalmente grandes bancos e empreiteiras, fugiram como se sua empresa fosse radioativa. Eles têm essa coisa engraçada de não quererem contratar consultores, que não conseguem passar por protocolos básicos de segurança em suas próprias vidas. Bernardo passou de um especialista confiável a um pária em cerca de 6 semanas. A última notícia que tive, de uma fonte relutante, foi o detalhe final e esmagador. Ele está trabalhando no departamento de tempo inspiratório de uma seguradora de médio porte, atendendo a chamados de suporte técnico. Ele redefine senhas para viver. A ironia de um homem que costumava me dar lições sobre segurança digital ter sua vida inteira destruída por evidências de mídias sociais é tão perfeita, tão primorosa, que deveria ser ensinada em aulas de filosofia. A jornada de Tais de volta à realidade foi igualmente educativa. O sargento Morais, com o apoio total do Departamento Jurídico do Exército, pediu o divórcio com precisão militar. Os processos de divórcio militar não brincam com círculos de meditação e defesas de conexão espiritual. Eles lidam com fatos, evidências e consequências. O tribunal concluiu que Taos cometeu uma conduta financeira, ao gastar uma parte significativa da renda da missão do sargento em seu caso. Ela foi condenada a devolver uma grande parte do dinheiro. Seu estúdio de yoga, Fluxo Divino Bem-Estar, fechou as portas alguns meses depois. Aparentemente, a comunidade de bem-estar de São Paulo, apesar de todo o papo de não julgamento, tem sentimentos bastante fortes sobre autenticidade e comportamento ético. A notícia de que sua guia espiritual estava financiando seus fins de semana de caso com dinheiro pertencente a um soldado em missão se espalhou pelos boatos como fogo em palha seca. A marca de Tais, construída sobre uma base de energia feminina divina, foi revelada como sendo alimentada por engano. Ela voltou para casa, no sul, para morar com os pais e, presumivelmente, para se encontrar novamente. Com base em sua conta do Instagram recentemente reativada, sim. Eu ainda verifico ocasionalmente para fins de pesquisa. Parece que ela se encontrou trabalhando em uma casa de sucos e participando de sessões de aconselhamento financeiro, ordenadas pelo tribunal. Suas postagens agora são sobre as lições espirituais da humildade. O sargento Morais, enquanto isso, teve o final feliz que merecia. Suas redes sociais,
que eu segui por um senso de solidariedade. Mostraram que ele finalizou o divórcio e se casou novamente. Sua nova esposa é uma enfermeira do exército lotada na mesma base. Uma mulher com um sorriso gentil e olhos que parecem entender coisas como lealdade e honra. Suas fotos de casamento, marcadas em uma simples cerimônia no quintal, mostravam um homem que parecia genuína e profundamente feliz. Às vezes, as pessoas boas recebem o que merecem. Quanto a mim, bem, acontece que documentar e expor um caso complexo e multiestadual, mantendo a dignidade e permanecendo dentro dos limites legais, requer exatamente as mesmas habilidades necessárias para construir uma empresa de mídia digital de sucesso. Meu post no blog, Curando a Verdade, tornou-se a pedra angular da minha nova marca. Eu não era mais apenas a vida organizada. Eu era Sophia Walsh, uma mulher que curava consequências. Meu número de seguidores triplicou. Assinei com uma das principais agentes literárias e lancei uma empresa de consultoria. No início, era apenas para ajudar algumas mulheres que me procuraram através do meu blog. Mulheres que tinham aquela mesma sensação doentia no fundo do estômago que eu tive. Eu, por uma taxa, ensinava-as a conduzir suas próprias investigações digitais, legal e eticamente. Mostrei a elas como procurar as migalhas digitais que seus parceiros deixavam para trás, como documentar tudo e como construir um caso tão sólido que, no momento em que confrontassem o problema, não seria uma briga emocional e confusa. Seria uma conclusão inevitável. O negócio explodiu. Agora tenho uma pequena equipe e ministramos workshops sobre alfabetização digital, transparência financeira em relacionamentos e segurança pessoal. Fui destaque em revistas e podcasts. Minha história, uma narrativa que Bernardo e Tais tentaram controlar, tornou-se minha marca. E era uma marca que ressoava com milhões de pessoas que estavam cansadas de serem enganadas. 30 segundos. Sophia. A voz da produtora soa da porta, me tirando do meu devaneio. Dou uma última olhada no espelho. Penso na mulher que eu era. Aquela que acreditava em decoração minimalista e nas exaustivas viagens de negócios de seu marido. Não sinto pena dela. Sinto uma ternura por ela. Ela era confiante. Ela era gentil. Ela apenas cometeu o erro de dar sua confiança e gentileza a alguém que as via como fraquezas a serem exploradas. Ela teve que ser quebrada para que a mulher que sou agora pudesse ser construída. Levanto-me. Aliso meu blazer e saio do camarim para o set bem iluminado. A apresentadora, uma jornalista famosa com um rosto caloroso e inteligente, sorri para mim. As câmeras estão apontadas em minha direção. A contagem regressiva começa no meu fone de ouvido. 5, 4, 3, 2. A apresentadora se vira para a câmera. Bem-vindos de volta. Estamos aqui hoje com Sophia Walsh, uma blogueira de estilo de vida que se tornou investigadora digital e autora, cuja história de descobrir a vida secreta de seu marido empoderou pessoas em todo o país. Sophia, obrigada por estar aqui. Obrigada por me receber. Digo, minha voz firme e clara. Sua história é incrível, diz ela, virando-se para mim. Você pegou uma situação que teria destruído a maioria das pessoas e a transformou em uma fonte de força. Não apenas para si mesma, mas para outros. Qual é a maior lição que você aprendeu com essa experiência? Faço uma pausa, organizando meus pensamentos, sabendo que minha resposta será ouvida por milhões. Penso em Bernardo, Tais, Sargento Moraes e na mulher que eu costumava ser. Penso nas mentiras, nos recibos, nas capturas de tela e nas longas noites silenciosas passadas conectando os pontos. Aprendi muitas coisas. Começo, olhando diretamente para a câmera, imaginando todas as mulheres assistindo. Aquelas que sentem aquele medo familiar e silencioso. Mas acho que a lição mais importante é esta: quando alguém mostra quem é através de suas ações. Acredite. Imediatamente. Nenhuma quantidade de explicação, justificativa ou conversa sobre despertares espirituais pode mudar o fato fundamental de que eles escolheram o engano em vez da honestidade. Essa é uma declaração poderosa.
diz a apresentadora. Assentindo. E a segunda lição. Continuo. Sentindo uma onda de energia. É que as pessoas que te subestimam geralmente são as que mais têm a temer de você. Meu marido nunca valorizou minhas habilidades de organização, minha atenção aos detalhes ou minha experiência digital, até que eu usei todas as três, para desmontar o mundo de mentiras que ele havia construído tão cuidadosamente. Ele via minhas forças como hobbies. Esse foi seu erro fatal. Posso ver a equipe atrás das câmeras assentindo. Sei que isso está ressoando. Esta é a verdade. Então, qual é o seu conselho? Pergunta a apresentadora. Para alguém em casa agora que pode estar na situação em que você esteve? Alguém que sente que algo está errado, mas tem medo de procurar a verdade? Inclino-me um pouco para a frente, minha voz se tornando mais íntima, mais direta. Meu conselho é confiar no seu instinto. E então, colete seus dados. Não deixe ninguém convencê-la de que sua intuição é apenas paranoia. Sua intuição é um sistema de processamento de dados altamente sofisticado, mas precisa de evidências para apoiá-la. Não se emocione. Organize-se. Não se vingue. Obtenha vantagem. A melhor vingança não é uma discussão aos gritos. A melhor vingança é construir um caso tão forte e uma vida tão boa que a traição dele se torne nada mais do que uma nota de rodapé em sua própria história de sucesso. A entrevista foi um ponto de virada. Depois que foi ao ar, minha vida acelerou de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. O contrato do livro se tornou um best-seller. A empresa de consultoria se expandiu, e comecei a receber convites para palestrar em conferências não sobre blogs de estilo de vida, mas sobre ética digital, gerenciamento de crises e o poder da narrativa. Tornei-me, para minha própria surpresa, uma voz de liderança no assunto da traição moderna e da perícia digital. Acontece que havia um mercado enorme para a verdade. Aprendi a viver com a estranha dualidade da minha nova realidade. Meu sucesso nasceu da minha dor mais profunda. Minha plataforma pública foi construída sobre uma humilhação privada, mas me recuso a ver isso como uma nuvem negra. Vejo como alquimia. Peguei o chumbo do meu casamento arruinado e o transformei em ouro. Hoje em dia, acordo todas as manhãs no apartamento em São Paulo que escolhi, no bairro que amo, construindo um negócio pelo qual sou profundamente apaixonada. Minha vida é minha. Não verifico a agenda de mais ninguém. Não preciso ouvir histórias fabricadas sobre viagens de negócios, e não me pergunto quais segredos estão escondidos em contas bancárias conjuntas. A única vida que eu curo agora é a minha. E cada parte dela é autêntica. Aprendi algumas verdades fundamentais sobre casamento, confiança e a estupidez espetacular das pessoas que se acham mais espertas que todo mundo. Primeiro, a confiança, uma vez quebrada, nunca pode ser totalmente reparada. Pode ser remendada, colada de volta, mas as rachaduras sempre serão visíveis. E às vezes, as rachaduras são um sinal de alerta de que toda a fundação está podre. Bernardo não apenas cometeu um erro, ele revelou seu caráter. E seu caráter era fundamentalmente falho, construído sobre um alicerce de arrogância e engano. Segundo, a melhor vingança não é dar o troco, é se tornar melhor. Cada habilidade que Bernardo descartou, cada talento que ele ignorou, cada força que ele minimizou tornou-se a ferramenta exata de que precisei para construir uma vida melhor sem ele. Minha obsessão por organização, que ele achava pitoresca, permitiu-me construir um caso hermético contra ele. Meu entendimento de mídias sociais, que ele desdenhava como superficial, tornou-se minha arma e depois minha carreira. Ele tentou me colocar em uma caixa pequena e decorativa, mas, sem querer, me deu as ferramentas para construir um arranha-céu. Terceiro, e talvez o mais importante, nunca confie em alguém que afirma apoiar seu crescimento enquanto o impede ativamente. Um parceiro de verdade não se sente ameaçado pelo seu sucesso. Ele o celebra. Eles não gerenciam seu potencial. Eles o amplificam. Bernardo precisava que eu ficasse pequena para que ele pudesse se sentir grande. Ele precisava que meu mundo girasse em torno dele para que não tivesse que confrontar o vazio do seu próprio.
Sua traição não foi apenas sobre outra mulher. Foi sobre sua necessidade desesperada de manter o controle sobre uma narrativa, onde ele era o herói, e eu era uma personagem coadjuvante. O maior presente que ele já me deu foi me mostrar que eu nasci para ser a estrela da minha própria história. Sim, estou namorando de novo. Com cuidado. Seletivamente. E com o tipo de habilidades de verificação de antecedentes que deixariam os investigadores do governo orgulhosos. Meu novo parceiro. Um arquiteto gentil que acha minhas habilidades com planilhas impressionantes, em vez de peculiares. Conhece toda a minha história. Ele não se intimida com ela. Ele diz que qualquer homem que me subestimaria é um tolo. Ele está certo. Às vezes. Tarde da noite. Permito-me pensar em Bernardo. Não sinto mais raiva. Nem mesmo pena. Apenas sinto uma profunda sensação de distância. Ele é um personagem de um livro que li há muito tempo. Um catalisador para o enredo que se tornou irrelevante quando a protagonista encontrou sua força. Ele pensou que estava me gerenciando, controlando informações, me mantendo no escuro. O que ele realmente fez foi me dar a maior educação da minha vida. Ele me ensinou que sou perfeitamente capaz de lidar com a verdade, investigar o engano e criar consequências para pessoas que confundem bondade com fraqueza. Minha turnê de lançamento do livro começa no próximo mês. A primeira parada, ironicamente, é o Rio de Janeiro. Olho para o itinerário, para o local com ingressos esgotados. E sorrio. Pergunto-me se Bernardo ouvirá sobre isso. Pergunto-me se Thales verá um pôster enquanto preparam um smoothie de couve. Pergunto-me se eles finalmente entenderão que não eram os personagens principais de um romance secreto. Eles eram os vilões na história de uma sobrevivente. E a sobrevivente estava prestes a receber uma ovação de pé. Então, para qualquer pessoa por aí, homem ou mulher, que está vivendo com aquela suspeita silenciosa e roedora de que algo está errado, ouça-a. Para qualquer pessoa que se sente diminuída, louca ou superficial por notar os detalhes que não se encaixam, você não está louco, você é observador. E para qualquer pessoa se perguntando se é inteligente, forte ou capaz o suficiente para lidar com qualquer verdade que esteja evitando, deixe-me dizer uma coisa. Você absolutamente é. As pessoas tentando convencê-lo do contrário? Geralmente são aquelas que precisam que você permaneça no escuro, para que possam ficar confortáveis em seu mundo de mentiras. Não deixe que eles façam isso. Acenda as luzes. Pode ser ofuscante no início. E você pode não gostar de tudo o que vê. Mas é a única maneira de encontrar a saída. Confie em mim. Eu tenho as notas fiscais para provar.